Bem-vindos a mais uma videoaula de Sistema de Análise de Faturas MITs. Nesse vídeo eu vou mostrar como interpretar as propostas que o SAF gera baseado no consumo da fatura. Então, depois de analisar a fatura e exportar o resumo em Excel, ele já abre nessa aba principal, que é como se fosse a capa do relatório. Ele tem algumas informações sobre o seu cliente e sobre a fatura. Depois dessa aba principal, nós temos as abas Proposta e Proposta por Acesso, que são as propostas que o sistema gera, e as demais são sobre o consumo da fatura. Então, iniciando por proposta, inicialmente ela estará vazia, porque para a proposta full nós precisamos vir na segunda aba e selecionar uma operadora. Vou colocar a Vivo, por exemplo, e deixar na oferta D2 mesmo. E assim, quando eu voltar, ele vai estar preenchido com o que eu escolhi. Essa aba proposta é uma visão geral dos planos de menor custo para esse cliente, iniciando pelo bloco de planos de voz, depois planos de serviços e o trade-in no primeiro mês. E o sistema também calcula os excedentes, que é quando compensa pagar os excedentes ao invés de contratar um plano mais caro. E mais embaixo nós temos um resumo do consumo dessa fatura: consumo de voz local, longa distância e de serviços. E finalizando, nós temos o total geral, que é o custo total da nova proposta, a economia, que é a diferença da nova proposta e o valor atual da fatura, e esse valor em porcentagem. Na aba Proposta por Acesso, nós temos um estudo mais detalhado da aba anterior, que são as propostas geradas para cada linha em si, iniciando pelo valor atual da linha, o plano de menor custo, o valor do plano e os excedentes previstos, e depois a proposta para longa distância, o pacote de minutos, o valor e os excedentes previstos. E finalizando, nós temos os pacotes de serviços, que são os pacotes de dados e torpedos. Depois temos o novo custo e a economia, que é a diferença entre o novo custo e o custo atual, com as células em verde indicando uma economia e as em vermelho indicando um acréscimo na conta. Para algumas linhas, o SAF não oferta nenhum plano, isso porque essas linhas não tiveram nenhum consumo nessa fatura. Para ofertar o plano de menor custo, basta vir na célula Não ofertar para acesso sem consumo. Para ofertar o plano de menor custo, basta vir na célula Não ofertar para acesso sem consumo e marcar para ofertar. E aí o sistema automaticamente vai preencher com o plano mais barato da operadora. Na aba Resumo, nós temos o detalhamento do consumo da fatura, iniciando pelas mensalidades, que pode ser expandida, e nós temos todos os valores que compõem essa mensalidade. Depois, pacotes de minutos compartilhados e individuais, os minutos locais, que também podem ser expandidos para ter uma distribuição de todas as operadoras, e o mesmo padrão para minutos de longa distância, que expandindo nós temos todas as operadoras detalhadas, inclusive os minutos internacionais, que podem ser originados no Brasil, originados no exterior e o seu total. E finalizando, nós temos a coluna de serviços, que é composta pelos torpedos e o tráfego web. Na aba Distribuição de gastos, nós temos uma visão sobre o consumo da fatura em minutos, com os minutos para a Vivo, que é a operadora dessa fatura analisada, minutos para outras operadoras, a franquia e até o custo aproximado dos minutos mais tarifa zero. Depois nós temos os minutos fora da franquia, o valor dos minutos, o valor de mensalidades, descontos, parcelamentos e outros valores, o total de excedentes e o custo total do acesso novamente. Na aba Voz Vivo para Vivo, nós temos um estudo do consumo feito para a própria operadora. A aba se chama Voz Vivo para Vivo porque essa fatura analisada é da Vivo, se fosse de outra operadora teria o nome da operadora. Ela inicia com um bloco de intragrupo, com a coluna de possui tarifa zero ou não, os minutos locais, longa distância, internacional e o destino. Para ver o destino, você precisa expandir cada acesso, e aí ele detalha quanto tempo foi utilizado para cada destino. Para as ligações extra-grupo, é seguido o mesmo padrão, os minutos locais, longa distância e internacional. Na aba Portabilidade, nós temos o relatório de consumo para outras operadoras, iniciando pelo bloco de minutos locais, que contém a coluna intragrupo, outras operadoras e a soma total das outras. Para ver o tempo para cada outra operadora, eu preciso clicar e selecionar uma operadora aqui. É possível também expandir a coluna total local e ver todas as operadoras lado a lado, para um estudo mais comparativo das operadoras. O bloco de minutos longa distância segue o mesmo padrão, com a coluna intragrupo e outras operadoras, podendo selecionar a operadora aqui nessa célula e podendo expandir a coluna total também. Mais à frente nós temos a distribuição por tipo de ligação, VC1, VC2 e VC3. E no final, o total de minutos por acesso. Na aba Ligações, nós temos o consumo detalhado em ligação por ligação,
iniciando pela coluna Destino Contato, que é onde você cadastra o número de destino lá na agenda de contatos da interface web, depois a operadora desse contato, o tipo de ligação, a duração, o grupo e aqui ao fim o tipo de cobrança, sendo tarifa zero, tarifado ou franquia. Na aba Consumo nós temos um estudo parecido, porém agora com a data, o valor da ligação e o valor cobrado pela operadora. A maioria das ligações não tem valor, porque a maioria é de franquia. Para ver apenas as ligações tarifadas, basta utilizar os filtros que nós deixamos prontos e escolher apenas as tarifadas. Então aqui ao lado nós temos o valor real da ligação e o valor cobrado pela operadora. Isso serve para fazer um comparativo se a operadora realmente está cobrando o que você está utilizando. E lembrando que o SAF por si só não faz contestação, ele apenas sugere possíveis divergências na fatura. E assim terminamos mais uma videoaula do Sistema de Análise de Faturas. Inscreva-se no canal para mais vídeos e até a próxima!